Boa tarde, ministro. Boa tarde, Coronel Márcio Amaro. Satisfação enorme falar a vocês, viu? E aqueles que acompanham o dia a dia do Instituto Brasil Soberano. Ministro, muito obrigado pela sua presença, é uma grande honra recebê-lo. É a primeira vez que o Instituto tem a oportunidade de receber uma personalidade tão ilustre, assim, que durante 31 anos foi membro da mais alta corte brasileira. É realmente um motivo de orgulho para nós e agradeço a sua gentileza de estar nos recebendo hoje. Como o senhor sabe, meu nome é Márcio Amar, eu tenho a honra de presidir o Instituto Brasil Soberano nesse ano, honra que me foi concedida aí pelos meus companheiros. E o Instituto, ministro, ele surgiu de uma análise que nós fizemos a partir do ano passado, que nós não estávamos satisfeitos com o andamento da política. Então, nós resolvemos nos juntar para estudar, para tentar compreender os problemas brasileiros e, a partir daí, tentar estabelecer algumas propostas ao poder político nacional, no sentido de buscar soluções a essas problemáticas, soluções, evidentemente, execuíveis. Infelizmente, ministro, eu falo isso com uma certa tristeza, nós percebemos que alguns desses problemas estavam diretamente ligados com a mais alta corte brasileira, a Corte Constitucional, da qual o senhor fez parte. Então, eu inicio, ministro, essa nossa interação solicitando a sua posição, o seu pensamento sobre como se encontra a Corte nesse momento, quais as forças que regem o que está acontecendo hoje, qual o sentido de nós termos, por exemplo, um ministro indicando que venceu determinado campo político, o outro ministro chamando de nazistas aquelas forças políticas que não correspondem ao seu posicionamento, um ministro que é ex-funcionário de um presidente que foi tirado da cadeia. Então, como o senhor analisa todas essas questões que colocam, de certa forma, a Suprema Corte contra boa parcela da nação brasileira e como isso poderia ser resolvido, ministro, de uma forma jurídica, de uma forma institucional? Muito obrigado. Coronel, uma satisfação enorme e vou atuar com a maior espontaneidade possível, com pureza da alma. O Supremo é a última trincheira da cidadania e a responsabilidade é enorme, a responsabilidade dos integrantes. E a cadeira é uma cadeira vitalícia, e é vitalícia justamente para se atuar com independência, com espontaneidade. O Supremo, ele tem atividade vinculada acima de tudo à lei das leis do país, que a todos indistintamente submete, inclusive ao Supremo, que é a Constituição Federal. É uma carta que precisa ser um pouco mais amada e deixar de ser um periódico. É incompreensível que, passados um pouco mais de 35 anos, já tenha sido emendada mais de uma centena de vezes. O que nós precisamos? Precisamos de algo que implique esperança vã à sociedade quanto a dias melhores? Não. Nós precisamos de realidade, de concretude da legislação. E aí o papel do Supremo é enorme. Eu diria que estive 42 anos em colegiado julgador. Comecei no TRT do Rio em 1978 e sempre atuei com muita sinceridade, segundo minha ciência e consciência. Eu diria que sou um saudosista da velha guarda que encontrei no Supremo em 1990. Ministro Moreira Alves, ministro Nélio da Silveira, ministro Sidney Sanches, Otávio Galotti e tantos outros, Francisco Rezec. Agora, evidentemente, nós prestamos, e esse é importante, daí o papel dos veículos de comunicação, prestamos contas aos contribuintes que nos pagam. E, por isso, as sessões são públicas, são televisadas pela TV Justiça. Aliás, quanto à TV Justiça, no jargão futebolístico, eu acabei batendo corno e cabeceando a gol. Por quê? Porque
porque o projeto saiu do meu gabinete em 2002 e eu acabei, numa visão democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso, sancionando a lei, porque eu estava em substituição à Sua Excelência. Aquela mania de ter-se dois presidentes do Brasil, quando o titular viaja, um no exterior e outro no território nacional, o que para mim é uma distorção. Agora, precisamos de mais leis? Não, precisamos sim de homens que observem a legislação existente, principalmente homens públicos. Isso passa também pelo Supremo. Agora, aguardemos que cada qual que lá está perceba a envergadura da cadeira. Depois que o Supremo decide, não se tem a quem recorrer. Isso não gera irresponsabilidade, mas uma responsabilidade maior quanto ao acerto das decisões. Não está chegando o áudio, não chegou. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua resposta. Eu convido agora, por favor, o Coronel Brasil a apresentar o seu questionamento ao ministro. Boa tarde, ministro. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Vossa Excelência. Ministro, recentemente eu vi uma colocação do apresentador Thiago Pavinato, que é um grande jurista, né? Defendendo uma posição de Vossa Excelência quando naquele julgamento do traficante André do Rep. Na oportunidade, segundo Pavinato, o senhor agiu completamente em favor do devido processo legal, com um voto altamente técnico, já que as instâncias inferiores, salvo o melhor juízo aqui, eu que sou leigo, né, haviam perdido o que obrigou Vossa Excelência a tomar aquela decisão. O senhor poderia fazer um paralelo dessa situação onde o senhor foi obrigado a agir, pelo que disse ali o Pavinato, em defesa do devido processo legal, mesmo sendo atacado pela mídia e pela opinião pública, com que hoje a Suprema Corte tem feito, né, com pessoas que, na minha opinião, são inocentes, né, mas aí uma forte pressão da mídia tradicional? Coronel, eu digo que a ordem natural das coisas no processo crime é apurar para selar da culpa mediante decisão contra a qual não caiba mais recurso, chegasse à execução do título judicial condenatório. A prisão preventiva é exceção. O caso citado, André do Rep, que no final da minha judicatura, ainda bem que tem pessoas que reconhecem que eu atuei segundo o figurino legal. Foi algo realmente ruim, tendo em conta uma autofagia que se verificou no Supremo, e eu vou me referir a ela. O Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva perdurará por 90 dias. E aí os requisitos para ser implementada, podendo ser renovada de ofício por provocação da polícia, da autoridade policial, ou por provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. No caso do André do Rep, dormiram no ponto, mas dormiram no ponto na origem, porque não ocorreu a renovação. E é o próprio Código de Processo Penal que revela que, não havendo a renovação, a prisão se torna ilícita. Eu me deparei com esse conteúdo processual. O processo, para mim, não tem capa, o processo tem conteúdo. E as regras alusivas à defesa, elas não são acionadas por nós, homens de bem, homens comuns, mas por aqueles que cometeram desvio de conduta na vida em sociedade. E existem para ter-se a observância, como disse muito bem você, coronel, a observância do devido processo legal. E paga-se um preço que é módico por se viver em uma democracia, o respeito ao arcabouço normativo. Então, me deparando com essa situação, não fui verificar o envolvido, porque não cabia essa verificação. O juiz não pode variar decisões segundo a capa do processo.
implementei a liminar. Mas um colega, meu amigo há 40 anos, o presidente Luiz Fux, ombreando comigo, resolveu, por isso, por aquilo, jogar para a turma, que quer sangue, quer vísceras. E aí cassou a minha decisão. Cassou com 2 S? Não. Cassou com C cedilha. E isso implicou um desgaste muito grande para o Supremo, né? Mas paciência. Evidentemente, no colegiado, eu costumo dizer que eu sempre entrava com uma fisionomia, saía com a mesma fisionomia. Divergia muito, mas com urbanidade. Nunca agredi colega. No colegiado, você tem o conjunto. Ele levou imediatamente a situação ao colegiado, mas o colegiado assentou, proclamou: o presidente, como ombreia com os demais integrantes, não pode cassar decisão de companheiro, de integrante do tribunal. O colegiado, sim, mas ante o quadro, e André do Rep, não confiando nas instituições brasileiras, colocou o pé na rua e desapareceu. Ante o quadro, mantemos a prisão, mas dizendo que o presidente não pode fazer isso. Ele realmente não pode. Ele é um igual, ele é coordenador dos trabalhos, simplesmente, né? Ele ombreia com os demais componentes do tribunal. E a autofagia só descrédito ocasiona presentes às instituições. Atuei durante 42 anos de forma espontânea, compreendendo que a coragem é a síntese de todas as virtudes, né? E eu fiz com a maior tranquilidade possível. Posso ter errado muito na minha vida judicante, mas jamais coloquei a cabeça no travesseiro para me arrepender de um pronunciamento. Por quê? Porque os meus pronunciamentos se fizeram sempre segundo o meu convencimento sobre o conflito de interesse. Mas ocorreu o que ocorreu e, lastimavelmente, né, tivemos o desgaste do Supremo. Agora mesmo, eu estou pasmo. A competência do Supremo é de direito estrito. É o que está na Constituição. Quanto à ação penal, ele só pode julgar acusado que detenha a prerrogativa de foro, que esteja mencionado na Constituição Federal como detentor do foro. Mas resolveram manter N acusados, cidadãos comuns, que se envolveram nos lastimáveis episódios de 8 de janeiro, resolveram manter no Supremo. A meu ver, uma forçação de mão, por não ter um órgão acima do Supremo para corrigir as respectivas decisões. Agora mesmo, morreu um dos acusados que já tinha em seu benefício manifestação do Ministério Público no sentido da soltura na penitenciária da Papuda. Indago eu, se isso tivesse ocorrido tendo o juiz dormido no ponto e não implementado a soltura relativamente a um juiz de primeira instância, como estaria esse juiz hoje? Talvez afastado pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas ocorreu presente o integrante do Supremo, que eu penso que, a essa altura, se acha acima do bem e do mal, também meu amigo, e em relação a qual eu dei um testemunho quando caiu o avião do Teori Zavascki, e os jornalistas me perguntaram: como e agora, ministro? Eu disse: olha, o presidente Temer tem um homem talhado para a cadeira. Foi do Ministério Público, professor universitário, foi secretário de Segurança Pública do prefeito Kassab, secretário de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin e o atual ministro da Justiça. Mas parece que, pelo menos é a visão do leigo, ele colocou uma estrela no peito e um revólver na cintura. Muito obrigado, ministro. Por favor, Coronel Valério, sua pergunta ao ministro.
Boa tarde, ministro. Uma honra recebê-lo no nosso Instituto Brasil Soberano. Assim como o senhor, eu sou também um conservador, né, e um admirador da velha guarda. E nesse sentido, para mim, a justiça ela é muito clara, no sentido de que nós temos 3 personagens principais, né, em qualquer ação, em qualquer ato jurídico relacionado ao Poder Judiciário, que é o Ministério Público, o autor, o defensor, o advogado, e o juiz. Sendo que este, né, parafraseando outros da carreira jurídica, só deve se manifestar nos autos, deve ser o mais, abre aspas, moita, fecha aspas, possível, né, ministro? Então, nesse sentido aí, eu acho que a gente tem condições de estabelecer uma lisura em qualquer processo judicial e uma segurança jurídica para o autor de uma ação, para um réu, porque a gente sabe que vai ter alguém responsável por acusar, o Ministério Público, alguém responsável por defender e alguém que, em tese, deverá ser absolutamente imparcial para julgar. Nesse contexto, eu queria colocar para o senhor o seguinte, que é notório e um dos maiores problemas do STF hoje, e que lhe causa um índice de rejeição crescente junto ao povo brasileiro, é o ativismo judicial, a politização de decisões e um nível crescente de parcialidade nas mesmas. O senhor concorda, aí vem a minha pergunta, o senhor apoiaria, o senhor vê como uma possível solução para esse problema, uma emenda constitucional que contemplasse a mudança nas condições de acesso à corte, suprimindo o notório saber jurídico, que abre um leque muito grande para escolhas políticas, para escolhas que, fatalmente, lá na frente, o ministro poderá ser, vamos dizer assim, pressionado politicamente, trocar, então, esse sistema por uma origem a partir da carreira da magistratura, como o senhor, que foi juiz, exerceu a carreira de juiz desde 1978? Essa é a minha pergunta, ministro. Eu sou egresso da Justiça do Trabalho e angariei, penso, minha sensibilidade para apreciar conflitos na Justiça do Trabalho, em que o embate é desequilibrado. Prestador de serviço, tomador de serviço. Cheguei ao tribunal, encontrei uma corte à época, em 1990, ao Supremo, né? Encontrei uma corte conservadora. Eu sempre percebi a lei para beneficiar os homens, e ela deve ser interpretada segundo a formação técnica e humanística do intérprete, né? Assim procedia nos habeas corpus, implementava a liminar, e estranho quando há rapidez no gatilho para prender e não há rapidez para soltar. E atuei com desassombro. Sou um homem que sempre saiu à rua, continuo saindo, não saio com segurança e jamais fui hostilizado pelos meus concidadãos. Nós prestamos contas aos concidadãos. Sistema. Deixar o sistema conhecido por um sistema não experimentado no Brasil e considerado a nossa cultura, interessa à sociedade levar mais ainda a política para dentro do Supremo, a política em si, em curso governamental? A meu ver, não. A meu ver, o que precisamos é de uma conscientização dos integrantes do Supremo quanto à envergadura da cadeira, a responsabilidade do pronunciamento que é público justamente para permitir que a sociedade acompanhe o dia a dia do judiciário. Que a temperança, inclusive, no relacionamento com os demais poderes, e eles são independentes e equivalentes, são harmônicos e equivalentes, né? Que a temperança prevaleça. Eu, na bancada, eu sempre alertei, olha, nós precisamos ter autocontenção, não podemos invadir essa área que não é nossa.
sob pena de lançarmos um bumerangue e esse bumerangue vir à nossa testa. Agora, por exemplo, estão lá, e aí se barateia a Constituição Federal, que é a lei das leis do país, estão discutindo a PEC versando matéria processual. A Constituição deve revelar princípios. Questões processuais ficam a cargo do Código de Processo Civil ou Penal e a cargo também, em termos de procedimento, do regimento interno da Corte. Dá-se uma esperança vã à sociedade, impossível de frutificar. Para quê? Aprovado uma PEC dessas, ser submetida ao crivo do Supremo, mediante ação direta de inconstitucionalidade, e o Supremo concluir pelo conflito com a Constituição Federal, ante a falta de razoabilidade, eu sou favorável a ter-se pronunciamentos apenas em colegiado, e digo mais, colegiado maior, que é o plenário. Eu não concebo sequer o Supremo dividido em turmas, primeira e segunda turmas, muito menos o Supremo personificado, considerado cada qual dos integrantes. Vamos avançar, mas vamos avançar com segurança e com apego, repito, e é o preço que nós pagamos por viver em um Estado democrático de direito, apego à legislação aprovada pelo Congresso Nacional, principalmente apego às normas constitucionais, que se ame, e esse vocábulo parece que está em desuso um pouco mais, a Constituição Federal. Muito obrigado, ministro. Por favor, doutor Maurício, a sua questão. Excelência, uma grande honra estar aqui falando com o senhor. É uma alegria poder ter contato com um jurista da envergadura do senhor, comparável hoje aos principais presidentes do Supremo, juristas que passaram, assim, o conhecimento jurídico que o senhor tem, eu consigo, assim, na minha visão, eu até comparo com Paulo Brossard, Alfredo Buzaide, às vezes até Pontes de Miranda, mas Pontes de Miranda ele escreveu mais do que atuou, mas me deixou bem claro, assim, uma fala que o senhor teve no começo, que o senhor sempre dormiu com a consciência tranquila, que votou sempre conforme aquilo que o senhor acreditava no processo. A minha questão é a seguinte, na realidade são duas. A primeira, talvez mais fácil, um senhor, um jovem ainda sadio, uma vida longa pela frente, com certeza. Quais são os seus projetos, ministro? O que o senhor procura? E a segunda questão é com relação ao voto materializado, né? Que a gente vê que a lei, né, eleitoral, ela fala do voto, da cédula, do voto materializado. Se nós fizermos uma interpretação, né, de como deveria ser o processo eleitoral, né, a gente percebe que todas as eleições, desde do começo da urna eletrônica, elas poderiam ser consideradas nulas, porque nunca houve a materialidade do voto, né? Se nós temos o sufrágio universal, nós temos na Constituição o artigo 37, que fala da publicidade dos atos jurídicos, e a contagem de votos é um ato jurídico que deve ser público, que deve, né, todo cidadão poder ter essa possibilidade de contagem, né? Então eu imagino que se tiver um advogado com um parecer de um jurista muito bom, entrar com uma ação junto ao Supremo, pode, né, obrigar o TSE a fazer a contagem de votos e a materialização dos votos, né? Por exemplo, essa semana, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, aconteceu um caso semelhante, e a Corte Suprema do Estado declarou inconstitucional a máquina eletrônica de votação. Então, eu vejo que no Brasil, né,
A lei não está sendo respeitada. Ela não diz exatamente como tem que ser a cédula. Mas uma interpretação da lei, uma interpretação mais profunda da Constituição, revela que a cédula, o voto, a vontade, a metafísica, a vontade do eleitor, ele tem que ser capaz de contar o próprio voto, e não ser um pulso eletrônico que ninguém tem um controle. E o senhor, como ministro supremo, eu pergunto ao senhor, o senhor acha que uma ação dessas, direto no Supremo, teria chance de passar? Porque a base técnica, a base, né, jurídica, eu acho que é bem forte. Obrigado. As duas perguntas são muito boas. Aposentei-me, estava pronto para sair em 2016, aos 70 anos, aí veio a PEC da bengala, não precisei de uma bengala, continuei até 75. E só deixei a cadeira com um cartão vermelho. Vai para casa, eu vim para casa com o sentimento do dever cumprido. Para buscar a prata pela prata advogando? Não, advoguei quando estava no Ministério Público do Trabalho, que podia advogar no civil, né? Antes de 1978. E, evidentemente, atuei. Não partiria para digladiar com os senhores advogados na busca de clientes. Aposentei-me, tenho um instituto aqui em Brasília, Instituto Uniceu de Cidadania, que presido, né? E estou no meio acadêmico e atuando até em parceria com uma filha que é procuradora do DF. Uma vez eu disse que ela era procuradora do GDF, e ela me corrigiu. Pai, eu não sou procuradora do governo, eu sou procuradora do Distrito Federal. Atuo na área de pareceres. E estou muito satisfeito, passei a ter tempo para a minha atividade física, meu pilates, a minha musculação, para ver minhas séries, né? E para ler os meus livros. Então, fui um servidor durante 42 anos e busquei o melhor para a sociedade. Não tenho outros projetos. Não sou um homem que busca, como falei, a prata pela prata. E tenho uma vida confortável, porque uma vida econômica, sempre fomos dois trabalhando na magistratura, eu e minha mulher, que colega de turma da Nacional Direito e foi desembargadora aqui no Tribunal de Justiça, e também tem um aporte da área acadêmica. Então, estou satisfeitíssimo. E, além disso, meu pai deixou um certo patrimônio, né? Agora, o sistema eleitoral. Não fui eu quem criou a urna eletrônica. A urna eletrônica surgiu na gestão daquele que tomou posse comigo, juntamente comigo, em 13 de junho de 1990, no Supremo, o ministro Carlos Veloso. Eu fui simplesmente, em 1996, em relação aos municípios com mais de 100 mil eleitores, o marechal de campo. E posso dizer com a consciência tranquilíssima que de 1996 até hoje não tivemos uma impugnação minimamente séria considerado o sistema que afastou a mão do homem. Antes nós tínhamos a manipulação do voto, nós tínhamos a cantada do voto, às vezes distorcida, e um mapismo. Hoje não. Hoje há uma rapidez incrível na apuração dos resultados, sem que o homem possa interferir nesses resultados. As urnas, o sistema, foi auditado, inclusive com a participação da minha Universidade de Brasília, e se concluiu que não havia como chegar-se a uma fraude. E há a impressão do voto. E esse sistema é passível de ser conferido pelos interessados e principalmente pelo
Estado fiscalizador, que é o Ministério Público Eleitoral. Eu creio que é satisfatório o sistema alusivo às urnas eletrônicas. Eu trabalhei muito em zona eleitoral no Rio de Janeiro, eu sou carioca, torcedor do Flamengo, né? Eu trabalhei muito com um primo que era juiz eleitoral nessa zona eleitoral, da apuração, quando se tinha a cédula. E eu me lembro das múltiplas impugnações, às vezes descabidas totalmente, que ocorriam. Hoje não temos mais isso. Hoje nós temos a desejável segurança jurídica em que se retrate no resultado a vontade dos eleitores. Muito obrigado, ministro. Por favor, Coronel Egel Brito, sua questão, ministro. Ministro, é uma satisfação, uma honra dirigir a palavra a Vossa Excelência. Eu vou fazer uma apresentação breve da minha pessoa na parte profissional e para posteriormente fazer a pergunta a Vossa Excelência. Ministro, eu sou coronel do Exército Brasileiro, hoje na reserva, servi por mais de 30 anos e acredito que tenha contribuído. Vou interromper por um segundo. Em 1983, eu fiz a Escola Superior de Guerra. E como nós não tínhamos general de divisão, só tínhamos de brigada, eu detinha maior qualificação e fui o xerife. E a minha admiração pelas Forças Armadas somente cresceu no contato com militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eu fico feliz, ministro, saber porque o senhor vai entender a minha colocação no momento seguinte. E hoje, na reserva, eu estou advogando, me especializei no direito militar e tenho Vossa Excelência como referência, tá? Quando tem alguma dúvida no seu pensamento jurídico, para que eu consiga a tão almejada segurança jurídica naquilo que eu estou colocando no papel. E é difícil. Vossa Excelência, que labutou por mais de 40 anos, sabe que o trabalho do advogado, eu me considero um aprendiz de advogado, ainda engatinhando, mas convicto que busco fazer a aplicação da justiça com a primeira igualdade no pensamento do filósofo Vitor Hugo. Mas, ministro, eu prestei bastante atenção nas suas palavras preliminares e me chamou a atenção em 3 pontos. Vossa Excelência destacou que a última trincheira da cidadania é o STF, e eu concordo. Ato seguinte, Vossa Excelência frisou que os ministros, o julgador, tem que estar vinculado com a lei, e principalmente a Constituição, que é a Carta Magna, é o ordenamento maior, tá? Que todos nós devemos seguir. E o aplicador da lei também, tá? Isso aí é positivo. E o senhor destacou aí que me chamou a atenção. E os homens que ocupam a Corte Suprema, eles têm que entender que a envergadura, o peso do cargo que eles ocupam vem ao encontro da aplicação, observação da legislação em vigor. E então aí vem a minha pergunta, Excelência, sem qualquer, vamos dizer assim, pensada do seu pensamento, alguma coisa controvertida, ou para discordar, enfim, não. É apenas o anseio de um cidadão, como todos nós estamos na sala, que nós queremos uma resposta segura a respeito do pensamento da Suprema Corte, porque nós entendemos, tá, que a democracia tem um esteio maior na Suprema Corte, isso aí é inquestionável. Mas eu me reporto, Excelência, por ocasião do impedimento da senhora Dilma Rousseff, onde o então ministro Lewandowski, que era o presidente do STF, ele fatiou o dispositivo, a norma, que é uma leitura, qualquer estagiário de direito sabe que ali é cumulativo o afastamento do cargo de presidente e, cumulativamente, a perda por 8 anos dos direitos políticos. Houve interpretação política, nós entendemos que a corte é política, mas eu entendo, como cidadão, que não deveria ser. Deveria ser composta por ministros togados, de notável saber jurídico, eu não questiono isso, é uma norma que foi colocada com bastante precisão, mas nós ficamos refém daquele aspecto que todos nós, seres humanos, os ministros são seres humanos, nós somos imperfeitos. Quem é que corrige
ministro. Aí talvez seja uma pretensão muito grande da minha parte, mas Vossa Excelência tem um saber jurídico muito grande, poderá acalmar, vamos dizer assim, a minha alma, o meu espírito combativo hoje de advogado, para tentar dar força na defesa dos meus clientes que confiam no meu trabalho. Essa questão, quem é que vai impor o limite, tá, às dificuldades do ser humano que ocupa o cargo da mais alta magistratura? Obrigado, Excelência. A justiça é obra do homem e, por isso, é passível de falha. Agora, claro que a atuação do julgador é uma atuação vinculada ao direito positivo, ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, pelas duas casas do Parlamento. O que nós temos em termos de impedimento do presidente da República? Nós temos no preceito um conectivo que une o impedimento à inelegibilidade. Concluindo-se pelo impedimento, pelo afastamento, ele fica automaticamente inelegível. Fosse eu presidente, após a votação, eu proclamaria o resultado simplesmente. Mas por isso, por aquilo, o ministro Ricardo Lewandowski, talvez querendo homenagear o Senado, ele entregou aos senadores deliberarem se, no caso, a presidente Dilma sofreria apenas o impedimento ou o impedimento com a inelegibilidade. E aí prevaleceu a ótica política, a ótica do meio termo, em prejuízo da Constituição Federal. Não foi uma solução satisfatória, porque se acabou, para se utilizar uma linguagem de sapateiro, tendo a meia-sola. E a meia-sola não está contemplada na lei das leis, que é a Constituição Federal. A meu ver, ali não houve um avanço cultural, mas um retrocesso cultural. E, evidentemente, a história cobrará o preço por isso, que sirva para evoluir-se e para se ter um apego maior à Constituição. Claro que a Constituição ela fica sujeita a um ato de vontade, que é o ato de interpretar. Mas esse ato ele não pode ficar no campo do puro subjetivismo. Ele tem que considerar o objeto, o que é interpretado. E cessa a interpretação quando o preceito legal, constitucional, é claro, e não enseja essa mesma interpretação. Isso nós aprendemos com Carlos Maximiliano como regra de hermenêutica desde os primeiros dias na faculdade. Mas paciência, decidiu dessa forma e o Senado, então, acabou afastando a inelegibilidade. Não avançamos culturalmente. Muito obrigado, ministro. Por favor, o último debatedor da tarde, Coronel André, sua questão. Boa tarde, eu estou sendo ouvido? Está ouvindo? Estou perfeitamente. Boa tarde, Excelência. É uma satisfação aí poder ter a oportunidade do seu tempo dedicado aqui para tirar nossas dúvidas, para podermos interagirmos com uma das maiores autoridades na área jurídica que nós temos em nosso país, né? E ainda mais sabendo que é flamenguista, já uns pontos mais positivos ainda, ministro. Está melhor do que a seleção brasileira. Com certeza. Aliás, eu não compreendi essa história de o técnico servir a um só tempo ao clube e à seleção, em que pese ser técnico do clube da minha mulher, que é pó de arroz. Mas eu tenho um genro que é vascaíno. Mas vamos continuar torcendo. Apesar disso, vamos continuar torcendo, Excelência. Excelência, a minha pergunta ela não é voltada para como está hoje ou todos os processos, tudo que já aconteceu no país daqui para trás, para o passado. Eu pediria ao senhor, que o senhor é uma das poucas pessoas no país que tem um conhecimento e uma experiência
que pode ter uma posição confiável, uma visão prospectiva a respeito do futuro, não só da justiça, mas do próprio Estado democrático de direito em nosso país. Então, considerando alguns fatores, como educacionais, a formação dos futuros advogados e juristas, né, que passam pelas universidades, hoje em dia nós temos uma das maiores massas per capita de formados em direito do que em muitos países, né? E aí a qualidade a gente não pode dizer a que ponto se acompanha a quantidade, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Alguns aspectos jurídicos, indicações políticas, perfil de possíveis indicados, decisões monocráticas ou no próprio plenário, né? E processos indevidos ou instâncias indevidas que estão em curso atualmente, né? Eu gostaria do senhor, com a visão prospectiva do senhor para frente, né, baseado em alguns aspectos ou outros que o senhor queira mencionar, do futuro do Estado Democrático de Direito, da justiça e da democracia em nosso país. Tudo passa, e nós estamos convencidos, todos nós, disso, pela educação. Pela educação do povo, pela compenetração daqueles que detêm cargos relevantes, como os cargos do Supremo. Tudo passa por isso. O nosso sistema é um sistema testado. Eu não concebo, por exemplo, caminhasse para uma conotação política e cogitasse de mandato do integrante do Supremo. Seria projetá-lo ainda mais para dentro da política, não concebo. Hoje mesmo, em entrevista, me perguntaram o que eu achava do ministro Flávio Dino para o Supremo. Eu disse, olha, no passado ele virou as costas à magistratura, agora quer voltar para integrar o órgão máximo do Poder Judiciário, para quê? Ele que é senador da República e optou pela política, para levar ainda mais a política para dentro do Supremo, não vejo com bons olhos. E me dou muito bem com o ex-governador, ex-juiz federal, foi assessor, inclusive, do ministro Nelson Jobim, na gestão de Sua Excelência no Supremo, na presidência do Supremo. Sou amigo dele, gosto. Ontem mesmo estive na posse do STJ com ele me abraçou, nos abraçamos efusivamente, né? Mas entendo que ele está bem na política, vamos deixá-lo na política, né? Agora, o sistema é um sistema testado. O que nós precisamos é que cada qual perceba a cadeira ocupada no Supremo, a envergadura da cadeira, e preste contas. Por isso nós precisamos continuar com uma imprensa livre, crítica aos contribuintes quanto aos atos. TV Justiça foi criada na minha gestão em 2002 e ela deu publicidade maior ao judiciário, já que o direito rege a vida em sociedade e todos os cidadãos têm noção, pelo menos mínima, do direito, né? A publicidade é inafastável. Agora, tudo passa pela educação, tudo passa pela compenetração, considerado o cargo ocupado, e que aquele que ocupe o cargo perceba que simplesmente é servidor de seus semelhantes. Ministro, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos chegando ao final da nossa atividade, eu agradeço de coração. Mas antes, ministro, eu não posso me furtar de uma pequena provocação. Eu acompanhei uma entrevista sua já há algum tempo, e quando provocado por um jornalista, o senhor teria perguntado a ele se ele não confiava na Suprema Corte do seu país. Eu pergunto, ministro, o senhor atualmente confia nesta configuração da Suprema Corte do país? Nós podemos confiar? Ele me respondeu que não confiava.
E no programa eu disse, aí cessa tudo. Nós precisamos confiar e cobrar realmente uma postura digna dos integrantes. Esse é o nosso papel. Por isso é que nós estamos discutindo de forma aberta, de forma sincera, de forma clara, a atuação do Supremo. Eu falei no início, quando abrimos os trabalhos, que tinha saudade da velha guarda. Encontrei no Supremo, quando cheguei, doutor Paulo Brossard, ministro da República Pertence, Otávio Galotti, ministro Nério da Silveira, ministro Sidney Sanches, ministro Francisco Rezec, no retorno em que ele já não tinha mais o entusiasmo que tinha tido antes, né? E atuávamos. E você sabia onde cada qual marchava. Alguns mais conservadores, outros mais liberais. Mas hoje em dia é praticamente impossível imaginar qual vai ser o enfoque que será atribuído à controvérsia por um dos integrantes. Não é mais paciência. O Supremo, na composição atual, é o Supremo do Brasil. E devemos, sim, cobrar atitude e cobrar fidelidade de propósito e, acima de tudo, apego à lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos, inclusive ao Supremo, submete indistintamente. Muito obrigado, ministro. Essa oportunidade que o senhor nos oferece serviu para aumentar ainda mais a admiração que eu tenho certeza todos nós temos pelo senhor. Nós agradecemos aqui humildemente os seus mais de 40 anos de serviço à nação brasileira. Humildemente nos colocamos à sua disposição e tenha em nós sempre admiradores e amigos. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Boa satisfação.